Vou ser bem honesto com vocês hoje, não tá saindo tanto filme bom no cinema como eu gostaria pra tá começando esse canal, então a gente vai ter que fazer uma lista de novo, e a lista de hoje vai ser sobre filmes injustiçados ou subestimados. Alguém tá cometendo uma injustiça com esse filme, seja a crítica, seja o público, e eu vou falar um pouquinho da historinha por trás da produção e por que que eu gosto tanto desses filmes aqui. Vão ser 7, porque eu não tive a capacidade de escolher 10. Na verdade, vão ser só 4, porque senão fica muita coisa. E ninguém me aguenta, ainda mais que eu só tenho 14 inscritos no canal. Então vamos começar a lista. Vou começar a lista falando de Garota Infernal, que é da Karin Kusama, protagonizado pela Megan Fox. Esse é um filme que na época do seu lançamento, ele foi absurdamente ridicularizado, meio que matou a carreira da diretora do filme, por exemplo, e hoje em dia ele tem se tornado um clássico cult, e ele merece realmente ser cultuado, porque é um filmaço que é um terror adolescente, basicamente, em que a personagem da Megan Fox, ela é uma menina ingênua de certa forma, tá sempre envolvida com diversos predadores sexuais, mas ela acaba se transformando em uma vampira, e para ela manter a sua beleza, ela precisa sempre matar meninos. Então ela começa a caçar os predadores. Agora ela se torna a predadora. Não sei se essa sinopse fez muito sentido, até porque faz tempo que eu vi o filme, mas eu lembro que quando eu vi, eu terminei e pensei, puta merda, esse filme é genial. E a sinopse já diz isso. Eu acho que o filme sofreu muito na época é por conta de um estigma que ainda existia, e claro que ainda existe, mas hoje menos, de você ridicularizar, menosprezar e minimizar coisas que são do mundo feminino. Então aqui, como é uma protagonista mulher passando por vivências femininas, dá a primeira impressão, aquele momento, que é um filme bobo. Mas óbvio que não, até porque é um tema fortíssimo sobre essa exploração que desde a adolescência os meninos começam a cometer em cima das meninas, a crescer, e essa pressão em torno de ficar com elas. E no caso da personagem da Megan Fox, ela tem aquele corpo completamente endeusado por esses rapazes, mas a partir do momento que ela cai no real sobre o interesse verdadeiro desses moleques, ela começa a matar ele sem qualquer peso na consciência e preservando a sua própria estética, né? Ficando cada vez mais bonita fazendo isso. Então é um filme que fala de uma forma muito forte sobre imagem, é um filmaço, as cenas são muito divertidas e é sim um filme de terror, mesmo sendo bem engraçado em alguns momentos. Eu dei bastante risada também assistindo Substância, que é um dos próximos vídeos aqui no canal, e é um filme super de terror, body horror. Garota Infernal também, você vai dar risada assistindo ao filme, mas é um filme de terror muito estiloso e muito à frente do seu tempo. O segundo filme que eu quero falar hoje é Babilônia, que lançou faz pouco tempo, é um filme bem recente e a crítica destruiu esse filme lá no Rotten Tomatoes. É um filme que tem alguns críticos que eu gosto que deram 5 estrelas, outros 2,5 que eu admiro igualmente. Então eu entendo essa divisão de opinião, mas eu acho que a gente tem que parar de criticar tanto o filme que tenta. Mesmo cometendo erros, como é o caso de Babilônia, ele é um filme que se esforça para fazer uma história grandiosa e, claro, quando você se arrisca mais, você comete mais erros. Aqui a gente vai acompanhar o auge e a decadência da era de ouro de Hollywood a partir do ponto de vista de alguns personagens principais. Tem o Brad Pitt, tem o Diego Calva e a Margot Robbie. São ótimos personagens, os três são personagens completamente bem desenvolvidos e que cada um representa uma fase, né? A gente tem uma completa sonhadora. O personagem do Brad Pitt, ele já é uma visão mais realista de um cara que tá ficando velho demais para essa indústria, enquanto o Diego Calva, ele vai fazer o necessário para conseguir se manter ali naquele mundo tão traiçoeiro, naquele mundo tão cruel. Então ele sempre vai se esquivando, ele sempre vai fazendo a coisa certa, fazendo favores, esse tipo de coisa, mas ele tem uma paixão absurda pela personagem da Margot Robbie, a Nelly. Eu lembro que quando eu assisti no cinema, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu fiquei completamente vidrado, obcecado por essa história tão apaixonante. E é uma história de amor atrás de uma história de amor, porque Damien Chazelle, o diretor do filme e um dos meus diretores favoritos da vida, ele tem essa paixão pelo cinema e essa paixão
pelos anos 30, mesmo nessa fase tão melancólica, nessa fase tão cruel. E os personagens também estão apaixonados por esse ambiente e também apaixonados uns pelos outros. Tem alguns momentos que o filme se perde, tem uma sequência de 20 minutos que ele tenta criar um filme de terror ali com o personagem do Tobey Maguire, que, porra, nada a ver, não precisava ter isso no filme mesmo. Mas ele é tão bom quando ele é bom que se foda os problemas dele e certamente ele não merecia um tomate podre como ele ganhou lá no Rotten Tomatoes. Foda-se o Rotten Tomatoes! Terceiro na lista, vou falar de Homem-Aranha 3. Obviamente não é a versão recente, né, o Sem Volta Pra Casa. Essa, inclusive, eu acho super estimada. Eu tô falando do filme dirigido pelo Sam Raimi, protagonizado pelo Tobey Maguire, que eu acabei de falar mal no Babilônia. E, cara, que filmaço e que... O que será que aconteceu, né, para as pessoas acharem esse filme tão ruim? Eu acho que as pessoas na época eram muito chatas. Essa é a minha única justificativa. Porque Homem-Aranha 3, ele é um filme que condensa tantos personagens, é uma história tão grande, realmente, em quantia, né? Até em tempo de duração do filme, assim. E quase tudo dá pra você se conectar absurdamente, quase tudo dá pra você fazer uma tese de mestrado, assim. Você tem o relacionamento do Peter Parker com a Tia May e com a Mary Jane. É sempre um relacionamento conturbado. Essa Mary Jane também, ela é muito injustiçada, mas a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Porque sim, ela é uma pessoa confusa, ela é uma pessoa que comete erros e graças a Deus que ela é assim. Ela é uma humana. E você tem três vilões, né? O Homem-Areia, o Venom e o novo Duende Verde. O novo Duende Verde é um espetáculo, assim, da construção do personagem, as motivações dele, tudo ali faz muito sentido e é uma jornada de redenção, e uma jornada de redenção que você também encontra no Homem-Areia. E aí o personagem do Homem-Areia vai fazer a ligação, porque pra mim é o grande ponto que faz o Homem-Aranha 3 ser um filmaço. Você tem toda essa construção de um vilão, mas com um baita de um passado e que você se identifica e até torce por ele e que também tem seu arco de redenção. Em um momento que você sente empatia por ele, vem assim uma cena que o Sam Raimi dirige, que ele vai se transformando em areia e virando homem, em uma metamorfose muito louca. E só você ver essa cena, aquilo ali já vale mais do que 90% dos filmes de heróizinho de hoje em dia. Nenhum diretor atual de Irmãos Russo, o cara que dirigiu os Homem-Aranha recente, conseguiria compor uma cena tão bonita dessa. Então tem filme que em uma cena só, ele faz uma coisa que ganha da mediocridade de um filme inteiro. Então 1h30 do Homem-Aranha de Tom Holland não compensa 5 minutos do Sam Raimi filmando. O quarto filme da lista vai ser Crepúsculo, o primeiro filme, o segundo é uma chatice, os outros eu não assisti, mas até tem gente que diz que é legal. Mas o primeiro Crepúsculo, ele virou uma chacota absoluta, né? O Felipe Neto se tornou celebridade falando mal. E eu reassisti o filme esse ano e pensei, porra, que filme legal, cara, que filme legal. Não é uma obra-prima do cinema, evidente que não, mas eu tenho as minhas teorias do porquê. Pra mim, claramente prometeram uma coisa que o filme não conseguiu cumprir e teve um problema grave falando de público-alvo. Porque a gente analisa quem tá trabalhando nesse filme na questão dos protagonistas, né? A gente tem a Kristen Stewart e a gente tem o Robert Pattinson. Os dois, eles vinham de bons trabalhos anteriores e futuramente eles continuam escolhendo filmes de um mercado alternativo, filmes independentes. O Robert Pattinson vai fazer filme pra 24, ele vai fazer filme com o Cronenberg. Kristen Stewart segue também pra esse caminho de filmes indie, de diretoras. Eu acho que eles acharam que Crepúsculo ia ser um filme exatamente para um público mais cult. Porque Crepúsculo é camp pra caralho. Você tá falando pra mim de uma história de um romance adolescente com um filtro tosquíssimo e que é uma baita de uma história de dependência emocional evidente assim no filme. Você tem um pai completamente patético que negligencia a filha não tem afeto, carinho da mãe também, que meio que largou ela pra ficar com o namorado. Então ela encontra um vampiro na escola e a vida dela se torna
viver a vida desse vampiro. É uma obsessão, exatamente por conta dessa dependência emocional que ela tem. Isso não é uma análise baseada no filme, uma metáfora, uma alegoria. Isso é o filme. Crepúsculo é um baita filme de dependência emocional e que carrega, aí sim, no vampirismo a sua alegoria. E vampiro é uma das coisas mais legais do cinema, que literalmente suga o sangue das pessoas, tira a alma delas e a transforma completamente em uma outra coisa. Porra, velho, que roteiro genial! E assim, as performances são realmente muito esquisitas, causam uma estranheza, mas vocês não viram Long Legs, não? Em Long Legs também causa. Você vê os personagens atuando em Long Legs, é muito estranho. Assim como é estranho ver a Kristen Stewart e o Robert Pattinson nesse filme. Eu acho que também faz parte completamente da narrativa. Assim como ele é um filme lento. O ritmo desse filme é muito devagar. Nenhum adolescente de hoje em dia conseguiria assistir Crepúsculo se não fosse por todo o hype em torno do filme, porque ia dormir. Você quer comparar mesmo Crepúsculo com esses filmes teens da Netflix, que é tudo colorido e é um filme dinâmico que parece um TikTok passando na sua frente? Cara, Crepúsculo é o anti-teen, mas acabou se criando um estigma negativo sobre esse filme, né? Os críticos de cinema não conseguiram levar a sério, sendo que se esse filme tivesse sido assinado, sei lá, pelo John Carpenter, pelo David Cronenberg mesmo, que eu já citei aqui, provavelmente a galera pagaria um pau pra esse filme. E o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado dessa lista, espero que eu consiga ter feito você mudar de opinião sobre algum desses filmes. E pô, vamos engrandecer a conversa, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre algum dos filmes que eu falei, me diga se você concorda ou não. Eu te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau.